Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparições aos discípulos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. O sacerdote que, conquanto tenha administrado bem a própria vida, não tiver olhado com diligência pela vida dos outros, será mandado com os ímpios à geena. Sabendo, pois, como é grande o perigo que correm, tende por eles a maior devoção, ainda que não sejam muito nobres, pois não é justo que sejam julgados pelos que estão submetidos à sua jurisdição. E ainda que a vida deles seja vergonhosa e irrepreensível, não serás lesado na administração de nenhuma das graças que lhes foram confiadas por Deus. Com efeito, sobre os dons que vêm de Deus, não tem o sacerdote, não tem nem mesmo o anjo ou o arcanjo controle algum, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tudo ministram, e o sacerdote apenas empresta sua língua e mão. Não seria justo, afinal, que por maldade alheia aqueles que abraçaram a fé saíssem prejudicados no que diz respeito aos sacramentos da salvação. Pois bem, reunidos todos os discípulos, faltava apenas Tomé, que ainda não voltara da debandada que acontecera na paixão. Por isso está dito: um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Alcuíno. Dídimo, nome grego, em português se traduzirá como gêmeo, duplo ou duvidoso, em virtude do seu coração duvidoso em crer. E Tomé quer dizer abismo, porque penetrou com uma fé segura a profundeza da divindade. São Gregório. Não é por acaso que aquele discípulo eleito estava então ausente. A clemência celestial conduziu tudo de maneira espantosa para que esse discípulo incrédulo, quando apalpasse em seu mestre as feridas da carne, sarasse em nós as feridas da infidelidade. Com efeito, a infidelidade de Tomé aproveitou mais a nossa fé que a fé dos discípulos que creram, pois, à medida que ele é reconduzido à fé pelo toque, nossa mente põe de lado toda dúvida e é consolidada na fé. São Beda. Pode-se perguntar por que o evangelista diz que Tomé estava então ausente, se Lucas escreve que os 2 discípulos que foram a Emaús, ao voltar a Jerusalém, encontram os 11 reunidos. Ora, é necessário admitir que houve um intervalo de tempo em que Tomé se retirou da congregação e Jesus apareceu no meio deles.
São João Crisóstomo. Assim como crer ingenuamente e de qualquer jeito é marca de leviandade, do mesmo modo, afundar-se em investigações sem fim é próprio da mente grosseira, e por isso Tomé é repreendido. Não creu nos apóstolos quando lhes disseram que viram o Senhor, não tanto por desacreditar o testemunho deles, quanto por pensar que a coisa mesma era impossível. Daí que siga. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Sendo de entendimento mais grosseiro que os outros, buscava parar a fé no mais grosseiro dos sentidos, o tato, e nem mesmo em seus olhos se fiava. Por isso, como se não bastasse dizer: Se eu não vir, ainda acrescentou: Se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. São João Crisóstomo. Considera a clemência do soberano. Considera como, pelo bem de uma só alma, expõe seu corpo aberto de feridas e como se achega para salvar um só homem. Sem dúvidas, os discípulos que anunciaram a ressurreição eram dignos de confiança, bem como o próprio Senhor quando a prometera. Todavia, como Tomé precisasse de mais uma prova, Cristo não a negou, mas não lhe apareceu logo, e sim após 8 dias, para que, ouvindo de todo lado os testemunhos dos discípulos, tivesse um desejo cada vez mais aceso de vê-lo e uma fé muito mais firme quando finalmente recebesse a prova. Daí que esteja dito: 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Santo Agostinho. Perguntas-me: se entrou a portas fechadas, onde está a extensão do corpo? Respondo: se caminhou sobre o mar, onde está o peso do corpo? Ora, o Senhor fez isto porque era o Senhor, ou por acaso, desde que ressuscitou, deixou de ser o Senhor? São João Crisóstomo. Jesus para no meio dos discípulos e não espera até que Tomé o interrogue, mas se antecipa e, para mostrar que estivera presente quando o apóstolo falava com seus colegas, emprega as mesmas palavras que ele. Começa, de certo, repreendendo: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na do meu lado. Depois, porém, o instrui e ensina: E não sejas incrédulo, mas crê. Repara como ainda vacilavam na incerteza e na descrença antes de receberem o Espírito Santo. Depois que o receberam, porém, se mantiveram firmes pelo resto da vida. É razoável perguntar-se, ademais, como podia um corpo incorruptível ter ainda as marcas dos pregos? Mas não deixes que isso te perturbe. Era uma concessão à fraqueza dos homens, para que se convencessem de que era ele o que fora crucificado. Santo Agostinho. Nosso Senhor poderia, caso quisesse, limpar do seu corpo ressuscitado e glorificado toda marca de ferimento, mas conhecia bons motivos para conservar as cicatrizes. Assim como mostrou as feridas a Tomé, que se recusava a crer a menos que as tocasse e visse, do mesmo modo as há de mostrar aos seus inimigos, não para dizer-lhes como a Tomé, porque viste, creste, e sim para dar-lhes a prova irrefutável da verdade e dizer: Eis o homem que crucificastes, vedes os ferimentos que lhe cravastes, reconheceis o lado que perfurastes, porque foi aberto por vós e para vós, mas não quisestes entrar. Por algum motivo que desconheço, o amor que temos pelos bem-aventurados mártires nos provoca o desejo de ver no reino as cicatrizes e feridas que sustentaram no corpo em nome de Cristo, e talvez as vejamos mesmo. Não serão, afinal, uma marca de feiura, mas de honra, e brilharão como uma beleza que, embora gravada no corpo, não será do corpo, mas da virtude deles. E se, em seus martírios, alguns de seus membros foram mutilados ou decepados, nem por isso ficarão sem os membros na ressurreição dos mortos. A eles, afinal, foram dirigidas as palavras:
não se perderá um cabelo de vossa cabeça. Mas, se for conveniente que, nesse novo século, os sinais dos gloriosos ferimentos sejam visíveis na carne mortal, as partes do corpo em que algum membro tenha sido truncado ostentarão cicatrizes, porém com seus membros restituídos, e não faltantes. E ainda que todos os defeitos infligidos ao corpo nesse momento desapareçam, não deverão ser taxados de defeitos ou vícios, e sim de emblemas de virtude. São Gregório. O Senhor ofereceu para ser tocada a mesma carne que introduzira a portas fechadas naquela casa. Nisto vemos dois feitos espantosos e, ao menos para a razão humana, contrários entre si. Que seu corpo fosse incorruptível após a ressurreição, mas, ao mesmo tempo, tocável. Tudo o que é tocável, afinal, necessariamente se corrompe, e o que não se corrompe não pode ser tocado. Nosso Senhor, exibindo-se ao mesmo tempo incorruptível e tocável, mostrou como seu corpo ressuscitado tinha ainda a mesma natureza de corpo, mas já outra glória. São Gregório. Após a glória futura da ressurreição, também o nosso corpo será sutil por efeito do poder espiritual, mas palpável, em virtude da sua natureza verdadeiramente corpórea, e não como escreveu Eutíquio, impalpável e mais sutil que o vento e o ar. Santo Agostinho. Tomé, vendo e tocando o homem, confessava o Deus que não via nem tocava. A visão e o toque o levaram a uma fé afastada de toda dúvida, e por isso segue. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Teofilacto Diócrida. Tomé, que era antes infiel, depois de tocar o lado, revelou-se perfeito teólogo, pois expôs a dupla natureza e única hipóstase de Cristo, ao dizer: meu Senhor, reconheceu a natureza humana, ao dizer: meu Deus, reconheceu a divina, e ambas as naturezas num só Deus e Senhor. Segue. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Santo Agostinho. Nosso Senhor não diz me tocaste, e sim me viste, porque a visão é, de certa forma, o sentido geral. Na linguagem do dia a dia, a visão costuma ser empregada no lugar dos outros 4 sentidos. Por exemplo, dizemos: ouve e vê como soa bem, cheira e vê que bom cheiro tem, prova e vê que bom sabor, toca e vê como está quente. Por isso aqui diz o Senhor: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Ora, o que é isto senão dizer: toca e vê? Tomé, contudo, não tinha olhos no dedo. Logo, quer em referência ao olhar, quer em referência ao toque, é isto o que diz o Senhor: porque viste, creste. Alguém ainda poderia sugerir que o discípulo não se atreveu a tocar quando o Senhor se ofereceu para ser tocado. São Gregório. Mas, uma vez que, segundo o apóstolo, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem, daquilo que se vê já não se tem fé, mas apenas reconhecimento. Se, pois, Tomé viu quando tocou, por que nosso Senhor lhe diz: porque viste, creste? Porque uma é a coisa que viu, outra a coisa em que creu. Viu o homem, confessou o Deus. Ora, é motivo de grande alegria a que segue: felizes os que não viram e creram. Esta frase se aplica especialmente a nós, que, embora não tenhamos visto na carne, o guardamos, todavia, na mente, desde que, é claro, acompanhemos com obras a nossa fé. Com efeito, o verdadeiro fiel é aquele que pratica com obras o que crê. Santo Agostinho. Nosso Senhor usou o verbo crer no pretérito porque via como já acontecido tudo o que ainda havia de acontecer por predestinação. São João Crisóstomo. Sempre que o cristão pensar ou disser: quem me dera eu vivesse naqueles tempos e visse Cristo fazendo milagres, lembre-se destas palavras: felizes os que não viram e creram. Teofilacto Diócrida. Inclui nisto também os discípulos que creram sem tocar as feridas dos pregos ou lado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.
Kyrie